12 e 13. Efésios 4, 12 e 13. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4, 12 e 13. 13. Paulo está dizendo, nós vamos falar um pouco sobre, que a irmã pediu a vez passada, sobre o caráter, o desenvolvimento do caráter cristão. Tá? Paulo está dizendo até que todos cheguemos ao aperfeiçoamento. Ele tinha um fim específico, ele queria... O que você quer? Ele queria um fim específico, o crescimento, maturidade, desenvolvimento do corpo de Cristo. O que é, vamos definir, o que você acha que é caráter? Está aberto. Caráter seria algo que pode mudar ou não? Não. Beleza, porque eu confundo um pouco caráter com personalidade. O caráter vem do jeito da gente, pastor. Eu acho que todos nós precisamos ter isso. O caráter é uma coisa que você não desvia nem para a esquerda nem para a direita. Personalidade. Personalidade. Tá bom, tentei jogar pela metade. Mas pode ter um caráter bom e um caráter ruim. Não, é disso que eu estou falando. Existem dois tipos de caráter. Caráter, na realidade, a palavra no grego é a marca que você deixa, tá? Quando passa, todos conhecem. Mas quando você começa a olhar a criação e a deformação pelo pecado, você vê que há um estrago generalizado do pecado. A Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito, bom, avaliou e achou que tudo era muito bom, tanto física, emocional e espiritualmente. Deus criou perfeito. Quando veio o pecado, ele degenerou o homem. O homem perdeu a consistência que veio de Deus. Todos a criação, Deus cria segundo a sua espécie. Já o homem, Deus cria segundo ele, a imagem e semelhança dele. E você vê o estrago do pecado tão danoso que na primeira família tem um assassinato. Você vê a corrupção que entrou no homem. Então de lá para cá, o homem só desce. Regrediu. Tá? Só desce. A imagem de Deus nós perdemos. E quando você perde aquilo da essência de Deus, nós somos dominados pelo inimigo. Como a finalidade do inimigo é matar, roubar e destruir, ele quer destruir aquilo que Deus criou. Como ele não atinge Deus, ele atinge A criatura. a criatura. Interessante. Tá? E ele vai detonando. Você vê ao longo da história o homem só descendo. Tá? Quando você chega para Jesus, a Bíblia mostra a entrada nesse novo campo é através do novo nascimento. Jesus falou com Nicodemo, é necessário nascer de novo. Então, através do novo nascimento, nós temos uma ampla possibilidade. Você reencontra. Porque no novo nascimento, o Espírito de Deus passa a morar em nós. Nós passamos a ser habitação do Espírito. E temos todas as possibilidades de caminhar para isto que Paulo está pedindo. O aperfeiçoamento até que todos cheguem na maturidade. Como o ser humano sempre ele foi livre, por exemplo, o pecado de Adão não foi Eva culpada, nem Deus nem o diabo, foi ele, porque o homem sempre foi livre
para decidir a sua vida. O livre-arbítrio dá essa condição. Você é livre, você tem que arcar com as suas responsabilidades. Então não foi a mulher que foi a culpada, não foi o diabo, não foi Deus. Foi o homem que quis. Porque ele foi feito perfeito, tinha consciência plena do que era certo, o que devia fazer e o que não devia. Então ele errou. Quando ele erra, aí a descendência dele toda erra. Mas que o diabo deu uma ajudinha, deu, né, pastor? Rapaz, O homem errar? Ajuda? Deus não. Bom, pastor. O que Deus falou pro homem? Não, querida, para ele não cometer o erro. Então, Ah, isso é questão dele. Veja, se você fala para ela, não faça isso, e a outra fala, faz. Se ela te atender, tá bem. Decisão dela. Se ela atender a ela, é igualzinho ao Roboão. Qual foi a causa da separação das tribos? Roboão ouviu o conselho dos velhos, falou, não, agora eu vou ouvir dos novos. Mete a lei nos caras. E ele foi pelo conselho dos jovens. Se meu pai te pesou, eu vou pesar mais ainda. O cara falou, daqui para frente não temos nada com você. Separou. Decisão. Alguém apertou ele para fazer? Alguém te aperta para fazer coisa errada? Ninguém. O erro, você tem a verdade aqui, a mentira aqui. Você tem o certo aqui, o erro aqui. É você que decide. Escolhei, pois, agora quem servir. É decisão livre. Deus nunca bota faca no pescoço de ninguém. ele foi mal criado por Deus. E Deus perguntou para ele, ele respondeu, a mulher que tu me deste, né? Então, nós fomos dotados com esse princípio de liberdade para decidir. Agora temos que ter responsabilidade. E aí, o estrago. Agora, no novo nascimento, através da obra da cruz, nós podemos apressar ou retardar o nosso desenvolvimento. Aí depende também de você. Tá? Tem gente que anda na caminhada como cristão a vida toda e continua sempre na mesma batida. Não há crescimento. Paulo está olhando, ele fala, os ministérios foram dados à igreja querendo o aperfeiçoamento dos santos e que todos cheguem à estatura de varão perfeito. E eu fico pensando, a perfeição absoluta nessa vida a gente não vai ter, mas a gente pode chegar dentro do limite humano, bem próximo da imagem de Jesus. Isso depende unicamente da nossa vocação. O caráter, ele é construído ao longo do nosso dia a dia. Vocação ou decisão? Hein? Vocação ou decisão? Então, nós precisamos saber. Você olhando pessoas do mundo, tem pessoas de bom caráter, mas não é caráter cristão. São pessoas de boa formação, porque envolve a genética, envolve criação, envolve o meio ambiente. Tudo isso ajuda na formação do caráter. Do caráter cristão, Deus estabelece algumas regras para que você module a sua vida dentro do caráter cristão. Quem fez você discipulado comigo? Você se lembra? Tem tanta coisa boa que eu lembro, meu amigo. Para a formação do discipulado. Nada mais é da formação do caráter cristão. O Espírito, a palavra e o sofrimento. Isso Deus usa. Deus usa para nos moldar. Qual é a razão? Veja, Deus é um Deus justo. Deus é um Deus bom. Deus quer que cada um de nós
melhore a nossa vida e desenvolva uma vida cristã. Então ele coloca o Paráclito à nossa disposição. Ele coloca o Espírito Santo para estar conosco. Só senta aqui mesmo, querido. Se faltar, eu pego mais lá. Qual é a função do Espírito? Ajudador, consolador, É isso mesmo. Veja, Agente de Deus, né? Guiar também, não? Decisões guiadas pelo Espírito. na nossa salvação, o Espírito atua. 14, se não me engano, 16 e 8 de João, a Bíblia diz que ele convence. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele auxilia até na nossa conversão. É ele que faz. 16, 8. 16 e 8. E lá no 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quando você olha a exigência da palavra de Deus, principalmente o fundamento do Novo Testamento, que é o Sermão da Montanha, Jesus começa a aplicar a lei em um grau mais exigente. Ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com cobiça no coração, já adulterou com ela. É ou não é mais rígido do que a lei? 17. Mas ele disse que o fardo dele era leve. 17. Quem torna leve o fardo? O Espírito Santo. Porque os judeus, eles tinham que praticar o ato para pecar. Aqui no Novo, não precisa praticar. Tá? Jesus disse: ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não é isso que ele disse, assim, no 27. Eu, porém, vos digo, qualquer que odiar o seu irmão é um assassino. A gente muitas vezes não observa a Bíblia como a verdade. A gente pensa que Deus tolera, e a gente fica no meio da igreja com intrigas, tá? Com ranhuras uns com os outros, e a Bíblia diz: qualquer que no coração tiver reserva a odiar seu irmão é um assassino. 1 João 3,15 também fala isso. Aquele que não ama, aquele que odeia seu irmão é um assassino. Tá? E aí você vai para 21:8 de Apocalipse, diz que no céu não entra assassino. Então o negócio vai. Mas o que nos ajuda a cumprir a Bíblia é o Espírito Santo. Ele torna de fato o fardo leve, porque é ele que te capacita a viver o Evangelho. Então Jesus coloca o Espírito Santo à nossa disposição. E além do mais, ele nos transporta de um nível natural para um nível sobrenatural. Muitas pessoas não sabem viver no sobrenatural. Deus, através de Cristo, quer nos levar para o sobrenatural. Interessante. Hein? Está certo, senhor. Correto.
Não, Na terça-feira eu sou varria. É? Na terça-feira eu sou varria. Entendi. Veja. É o maior desejo de Deus, pastor, ver a sua igreja no sobrenatural. Mas veja, a Bíblia aponta isso. Ela mostra isso. Deus nos arrancou lá de baixo e nos transportou lá para cima. Isso é sobrenatural. 2:6 de Efésios diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Quando você está nesta dimensão, as coisas aqui você supera porque você está cheio da presença de Deus. Veja, Deus está nesta região. Aonde Deus está, tem falta de paz? Não. Não. Muitas vezes aqui nós temos, porque nós não estamos lá. Tem azedume no coração? Claro que não. Teu Márcio. Mas de vez em quando você tem. Então você começa a avaliar a sua vida. Tá? Andando por aqui, você absorve as coisas de Deus para vivenciar aqui e ser testemunha dele. Por que é difícil ser testemunha de Cristo? Você pode até falar, eu sou evangélico, sou cristão e tal, mas os atos, o caráter é a marca. Qual é a impressão que você causa quando você passa? O que você deixa de marca? Passou aqui um camarada que fala muito. Passou aqui um cara briguento. É isso? Isso é caráter. Então nós precisamos entender, viver o caráter cristão, aonde você passar, alguém vai falar, aquele cara é diferente. O testemunho vai sobressair. Nós precisamos disso, irmãos. O aperfeiçoamento nosso até chegar à estatura de varão perfeito. Jesus nos chamou com este propósito, com este fim, parecer com Jesus. Ter uma vida. Veja, se nós não tivermos propósito na nossa vida, nós nunca chegaremos lá. Vamos frequentar a igreja como uma religião. Jesus não veio implantar uma religião. Jesus veio transformar as pessoas para ser seu corpo aqui na terra. E Ele deixa o Espírito Santo para nós nisso. Outra coisa que a Bíblia diz, 8:26 de Romanos, que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Aquilo que nós não podemos fazer, que muitas vezes a Bíblia fala e nós falamos, isso para mim é impossível. A Bíblia diz que quando você pede socorro ao Espírito, ele vem em seu lugar te ajudar. Deixa eu ler aqui, amor. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Só isso, porque o outro fala do gemido. E ajuda em nossas fraquezas. A outra versão fala... Mas fala que ele intercede por nós. Intercede por nós. Mas o que eu estou falando? Eu estou falando ele como auxiliar. Tem coisas, por exemplo, a dificuldade humana de perdoar é grande. Não vou falar que é fácil, que não é. Um cara que te dá uma apunhalada e você vai lá e estende a mão, como a Bíblia diz, se o teu inimigo tiver fome, vai lá e dá de comer para ele, você quer que ele exploda. Esse é o sentimento humano. Dá uma palavra. Trabalhar isso não é fácil. Trabalhar isso. Esse é o sentimento. Mas a Bíblia manda amar, tá? E perdoar. E aí o que você tem que fazer? Pede ajuda, tá? O Espírito Santo nos ajuda. Você vai cumprir em obediência ao Senhor. Por que existe encruzilhada?
Quando o cara faz o mal, o cara vai na tocaia. Tem muito crente assim, esperando a oportunidade para dar o troco. Rogério, agora você, tá, Rogério? Ué. Pensa que não, dá uma estocada com a palavra e aí sai satisfeito. Eu fiz. E olhou feio também, vou deixar para lá. Então, essas coisas nós precisamos do Espírito. Aquilo que está em Mateus 5, 44, ame o vosso inimigo e ore por aquele que fala mal de você. É fácil isso? Não. Precisamos estar mortos, pastor. Tá? Então você tem que olhar a Bíblia para obedecer, você tem que recorrer ao Espírito Santo. Me ajuda. Olha aqui. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. É totalmente contrário do instinto humano. Você quer pegar o cara pelo pescoço e aí o que você tem que fazer? Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? E se saudardes uns Então, dos outros, a gente vê mandamentos na Bíblia que são complicados. Quando você vê e sabe que tem que obedecer e você não pode, você pede ao Espírito. Quando o Espírito trabalha na sua vida, isto entra no seu ser e você faz naturalmente as coisas. Isso é mudança, caráter. Você passa a vivenciar uma coisa natural. E aí vem um outro irmãozinho, né, igualzinho Eva e Adão, né? E fala assim: você é bobo, não já viu isso, não? De vez de falar viva a palavra, você é bobo se aceitar uma coisa dessa. Eu não deixava por menos. Então, essas coisas, o caráter, ele entra, ele permeia a nossa estrutura. E que você faz isso de uma maneira natural. Por isso que ele não muda. Depois que Deus trabalha no seu caráter, você é aquilo toda a vida. O cara vai te xingar ali, Deus te abençoe. Não desce seu coração. E Mas você quando tem que deixar não desce trabalhar. o coração, você fica, aí que você vai viver nas regiões celestiais. Porque se descer o coração e você ficar amargurado, triste pelos cantos, reclamando, perdeu tudo. Então, essas coisas, nós temos que recorrer ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o maior legado que Deus deu a nós. Nós que não entendemos o ministério dele. Nós temos o maior de todos os privilégios. Quando Jesus começa a falar sobre João Batista, está lá no capítulo 11 de Mateus, ele diz: o que saíste a ver no deserto? Um homem vestido de roupas talares? Ou um homem que vestia-se de camelo e comia mel silvestre? Ele diz: eu porém vos digo que entre todos os profetas ninguém é maior do que João Batista. E ele diz: mas o menor do reino de Deus, nossa época, é maior do que ele. Jesus estava dizendo isso com respeito ao Espírito Santo. João Batista foi o maior de todos os profetas. Qual foi o feito de João? Nada. Elias mandou descer, pediu e desceu fogo do céu. Eliseu joga um toco e levanta o machado. Eliseu morto, alguém cai em cima dos ossos, é ressuscitado. E o que João Batista fez? Mas porque ele tem uma promessa, 1:15 de Lucas: ele será cheio do Espírito desde o ventre. Isso faz a diferença. E agora nós temos a ele falando isso, que eu entendi. Eu ficava assim: mas por que João Batista é maior? Por causa do Espírito. Que já havia prometido. Esse Espírito, Paulo diz, se não me engano, é 4 e 7 de 2 Coríntios, nós temos este tesouro
em vasos de barros, para que a excelência seja de Deus e não nossa. Então, ele diz que o Espírito Santo em nós é um tesouro. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Não de nós. Então, o poder que tudo excede, que poder é esse? Espírito Santo. Então, ele está dizendo que este é o grande tesouro que a igreja tem. Só que a igreja não compreende. A igreja pouco usa do Espírito Santo. Por isso que muito de nós fracassa. O Espírito Santo, quando ele nos auxilia, nunca deixa nos fracassar. Então temos que entender. O Espírito Santo, ele falou, o poder. A virtude do Espírito Santo é a capacidade que Deus nos dá para nós ultrapassarmos os nossos limites. Não é o batistão. Você precisa buscar o batismo. Desafio. Eu não sou batizado, pastor. Com o Espírito Santo, não. Você tem o Espírito Santo, mas você não tem um transbordar. 40 anos, pastor. Não. Você nunca falou em línguas? Ah, é? É. Estou chegando lá, pastor. Você precisa experimentar isso. Vai ver o que é isso na vida do crente. Falta pouco, mestre. É. Amém. Quando nós buscamos o céu, a distância do céu, o céu desce e nós subimos. Verdade. Tá? É uma experiência que marca. Ô pastor, então nem todos que falam em línguas estão batizados com o Espírito Santo? Não, Porque todos que falam em línguas são batizados. Porque eu conheço pessoas que falam em línguas, mas eu não vejo a vida transformada. O batismo não é transformação. O batismo é uma experiência do sobrenatural. Não, pastor, mas eu entendi o que ela falou. Entendeu? Eu sei, por exemplo, eu conheço um cara também que fala em línguas, eu sei que não é o Espírito Santo. Eu sei. Como? Não. O senhor Não, conhece aí é ele. outra coisa, ela está O falando senhor de conhece ele. Ela está falando de outra maneira. Eles vão mudar. Pessoas que são batizadas, que falam Caráter. língua e que não deixaram Deus mudar o caráter deles. Isso. Eles pintam a sapequeira. Você Mas tem muitos. na hora que ora, é usado em línguas. É usado em línguas. O dom de Deus. Veja, Existe. Não, veja, a língua, você pode falar ela pelo Espírito, ou pelo diabo, que é Espírito também, e pela carne. Há muita língua que você fala pela alma. Tá? Você decora a língua e fala para impressionar. Poxa, pastor, mas aí eu acho que uma pessoa que tem coragem de brincar com o negócio desse. Mas tem, rapaz, você encontra muito. Você acha que não tem, não? Você encontra muito ali. Olha, o Só para dizer que falou. É só ganhar dinheiro. Eu tenho uma pergunta. Eu estava meio receosa, porque cada vez que eu ia orar e falava em línguas, eu falava diferente. Eu achava que tinha que Se é mesmo? e geralmente sempre é diferente. Ou você está decorando também? Não, por isso que eu tinha. É isso que eu estou Você perguntando. tinha É recalque? sempre diferente. Há uma língua chamada variedade, E que é essa daí? tá? Que eu também não falo mesmo. Eu fico assim, meu Tá? Deus. Desde eu fui batizado há 55 anos atrás. Eu não falo mesmo. Eu tô até querendo um dia Deus me levar à língua original. Aí, a Lia ficou espantada agora. Mas nas igrejas, assim, fala quase as mesmas. É muito comum. A coisa mais comum. Olha, a língua variedade é raro. Tem até uma brincadeira. Siri canta lá na praia. Tá? Por quê? Porque eles Veja, falam desse jeito. a língua comum, aquela que é repetida, é mais comum. Tá? É a mais comum. Mas a variedade é muito rara. Não é qualquer um que fala. Então, você tem que saber essa especialidade. Talvez as pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, eu entendo o que Herpes fala, que todo cristão tinha que ser batizado com o Tem que Espírito ser, Santo. tem que ser. Deus deixou a importância para Jesus. Porque é uma coisa
que te fortalece, que te levanta, que te, sabe, não é para você falar lá para os outros, é para você falar lá com Deus na sua oração. Aí você vê a variedade e você não dá para explicar, você levanta restaurado, renovado, com, sabe, essas coisas aí de perdão, de essas coisas pra gente cumprir a palavra de Deus. Eu não sei, pra mim, você orando em línguas, você fica mais fortalecido. Mas não é a Bíblia que diz: quem ora em língua edifica-se a si mesmo? Ora em língua. Fortalece. Quando você profetiza, você vai abençoar uma pessoa ou a igreja. E você mesmo não é. Agora, quando você... O único dom pessoal é a língua. Que você usa para você. Tá? E ele é o caminho. Quanto mais você tem intimidade com o Senhor e quanto mais você ora em língua, Deus pode te usar em outros dons. Começa por aí. Uma cadeia, né? Não, uma cadeia. Uma cadeia. Pré-requisito, não adianta. Isso não quer dizer que Deus não use quem não fale, óbvio. Ele usa, mas Deus usa, veja a dimensão dele. A dimensão é diferente. Veja, se você olhar detidamente a Bíblia, qual foi a preocupação de Jesus dando as missões aos discípulos? Até. Ele falou: ide pregai, ide fazer discípulos, mas fique em Jerusalém, até que sejais revestido de poder para ser minhas testemunhas. Então Jesus sabia da importância. Tanto é que Jesus condicionou: vocês vão sair, mas depois de ser minhas testemunhas. O Espírito Santo é uma capacidade. Veja, a Bíblia, ele ensina, ele traz revelação. 1 Coríntios capítulo 2 diz que ele penetra as profundezas de Deus. Quem que conhece Deus? É o Espírito que está com ele. E quem conhece o homem? É o Espírito que está nele. Então, quando o Espírito vai lá, pega as revelações, ele traz as revelações para quem? Para o nosso espírito. Aí você começa a entender coisa que você não estava entendendo. Por isso tem que recorrer ao Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Então, ele vai lá, sonda a profundeza de Deus e traz para nós. Vê no 13, versículo 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Por quem? Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Ensinadas não pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Verdades espirituais. Quem traz isso? Espírito Santo. Espírito Santo. Então você tem que... Então Deus nos capacitou. Outra coisa que Deus colocou à disposição nossa foi a palavra. A palavra de Deus é poderosa. 5:26 de Efésios diz que ela nos lava como uma mulher pega a roupa. Hoje não usa mais, né? Hoje no tempo moderno, a mulher joga na máquina. Antigamente eu lavo o pano de chão na mão. Antigamente minha mãe falava assim, não tinha água. Hoje eu vou lavar roupa, pega a trouxa, eu botava na cabeça, descia pro rio e ela... Não, pastor, mas tem sujeira que é só aqui, ó. E depois ficava assim, hoje não existe mais isso, vou coarar. Eu ficava olhando. Joga no sol, né? Botava no sol. Botava no sol, na grama, para coarar a roupa. Hoje não usa mais nada fazer disso. um voo para mandar para lavadeira. Eu anotava todo dia. Não usa no nosso contexto de vida. Mas na roça usa. Tem muitas pessoas. Eu estava olhando uma reportagem lá no Nordeste, daquela mulher carregando aquele pouquinho de água para lavar, para tudo. Não é todo mundo que tem uma vida fácil igual a nossa. Não.
Mas A Eva veio pra cá, porque a Eva precisava mas hoje você fala assim, quarar a roupa, você não sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. Então ela diz 5:26. Anil, pastor, lembra do Anil, que negocinho? Hoje não tem isso não. Tem, no mercado tem. Mas Anil se usa? Existe, claro, tem. Não, tem um alvejante mais. Não, tem um anil, a pedrinha. No tempo da minha mãe, do meu tempo pequena, eu morava num lugar que tinha terra vermelha. Minha mãe era demais caprichosa. Ela esfregava todas as roupas, passava numa água limpa, botava uma lata desse tamanho para ferver as roupas para limpar. Mas, lê o texto aí. Para Quando lê, eu lembro disso. santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Veja, quando fala lavagem da água pela palavra, eu lembro dessas coisas antigas. A mulher esfregando. Então ele está dizendo que a palavra de Deus é isto. Ela lava. Nós somos impregnados de sujeira. Quando você começa a ler, o Espírito, vai te lavando. Tem aquela sujeira mais dura que Aí você é tem jejum. que você tem que demorar mais tempo, não lembra não? Você caía no barro, você tinha que... Aí tem muita coisa que o Espírito tem que demorar mais tempo para tirar, que não é mole. Então, a palavra de Deus faz isso. Capítulo 1, verso 21 de Tiago, diz que ela tira aquilo que você muitas vezes não percebe, os vestígios. Pode ler? Pode. Por isso, rejeitando toda imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz esvertada, a qual pode salvar as vossas almas. A sua fala vestígio não, né? Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A sua não fala não, né? De vestígio não, né? Tem uma que fala de vestígio. Então, esse vestígio é quando você lava o copo de cristal e fica uma manchinha que não tem nada. Está dizendo que a palavra de Deus, ela vai lá e limpa esse vestígio. Tá? Ela é poderosa para limpar desde que eu recebo. Mas olha o 22. E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes. Aqui, Porque se você não cumprir, também não vai limpar nada. Pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal. Vestígio do mal. Então, ela vai no detalhe. Tá? Vestígio é quando você lava o copo, fica aquela manchinha, tem uma pontinha lá que ninguém vê. A Bíblia vai lá e limpa. Então, isto ajuda a formar o nosso caráter. Essa parte do vestígio é interessante visitar, porque muitas vezes a gente pensa, é só um pouquinho, é só um Isso aí. Só que um probleminha, por exemplo, um pedacinho de sujeira pode acabar sujando a casa inteira. Então, assim, é importante a gente também pensar no vestígio. Pensar no vestígio. Então, esse detalhe a palavra de Deus tem. Ela limpa. E ela tem um poder grandioso. A dureza que muitas vezes nós temos, ela é poderosa. A Bíblia diz que ela é como um martelo que esmiuça a penha. Está lá em Jeremias 23, 29. Ela detona, ela quebra a resistência. Então, isso ajuda a formar o caráter. Caráter é aquilo que quando você está pressionado, você não muda. Porque é muito fácil. Acendeu agora? Tinha uma apagada ali, estava ruim. É muito fácil na hora da pressão ceder. O caráter não. Caráter não combina com hipocrisia. São antagônicos. Quando você desenvolve um caráter cristão, você é o que é e sempre será.
Então o caráter é fundamental, mas ele tem que estar permeado com a palavra de Deus. Outra coisa que a Bíblia mostra para nós é o sofrimento, que ninguém gosta. Mas isso faz parte do tratamento. O deserto, um momento de caminhada só. Tem um texto em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2, 1, 2 e 3, principalmente o 2, que Deus fala para o povo: eu te levei por esses 40 anos no deserto. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não. Então ele leva, tá, de 40 anos no deserto, ele fala para saber o que estava no teu coração, para limpar o coração. Tende por motivo de toda alegria passares pela provação. Quando nós passamos pela provação, nós sabemos que Deus quer melhorar alguma coisa na nossa vida. E muitas vezes a gente não entende, né? Fala, esperneia, são esse caminhar de Deus que muitas vezes nós ou apressamos o tratamento ou dificultamos. Porque o povo de Israel, se não me engano, é o capítulo 1 do Deuteronômio, fala que a jornada do povo de Israel seria de 11 dias. E eles levaram 40 anos. Acho que é 1 e 4, se não me engano. Sei que é no capítulo 1 do Deuteronômio. Fala que a jornada... 1 e 2, né? 11 dias. Tá? Eles levaram 40 anos. Então eles não apressaram, eles estenderam. E muitas vezes o crente, na caminhada, por não perceber o tratamento de Deus, ele alonga o caminho, alonga as cabeçadas. Quando vai chegar lá, está todo esfolado. No 7, um pedacinho só fala assim: voltarmos. Então eles voltaram. Então você vê o seguinte: a nossa caminhada, para chegar a um ponto, você dá batida para cá, batida para lá, até que você... Qual era o grande problema do povo de Israel? Murmuração e desobediência. Qual é o grande problema nosso hoje? Murmuração e obediência. Teve um camarada, chegou para mim, ele foi fazer um serviço aqui. Aí eu, ontem na consagração, falei: rapaz, o que você tem? Você está com a cara? Estou com raiva de Deus. Falou assim. Aí eu levei lá dentro, orei com ele ainda. Ele é crente, trabalha na igreja, tá? Você vê ele desfigurado. Falei: rapaz, eu nunca te vi assim, tá com raiva. Falei: Deus te dá motivo para você ter raiva dele? Que ponto chegou o homem, né, cara? Mas você encontra muita gente, porque você espera uma coisa hoje e o tempo de Deus é amanhã. E aí você abre a boca e começa a reclamar. É comum ou não é? E o que você vai fazer isso? Você vai alongar a sua trajetória. Às vezes você não fica com raiva de Deus, mas você fica murmurando por causa da situação que você está vivendo. É ou não é? A gente fala e é a mesma coisa, né? Então, o sofrimento ninguém gosta de passar. Se eu quero verbalizar isso para o pastor, é bem complicado. Eu penso assim: Maria, você pode até viver o seu deserto, mas no pensamento, você e Deus. Agora, você verbalizar, o diabo escuta, gente. Que isso, cara? Mas ele estava abatido, ele falou: pastor, eu preciso de reanimar.
Eu levei e falei, ele vai até mexer aqui, fazer uma escada aqui pra gente. E aí... Mas ali, graças a Deus que ele falou. Não, pelo menos ele abriu o coração. Pelo menos ele abriu o coração. Então, a gente vê, quando vem uma prova Ele é uma pessoa errada. que você não tem saída, o caráter, você continua. A pressão da vida, ela vem, não adianta. Você sai de casa com uma perspectiva muito legal. Hoje vai ser legal o dia. Chega na metade do caminho, o negócio transtorna. E aí? É a vida. É do seu tempo, hein? A vida tem Tristezas mil, nem tudo é um céu de É areia. isso aí. Nem mas contra do Aí o coro. Confia em Deus Isso aí. e Ele sempre te ouvirá. Então, veja, a vida proporciona isso. Você sai com a perspectiva, daqui a pouco você está com outra. Então eu preciso ter o equilíbrio para vencer essas etapas. Se eu tiver formado o meu caráter, eu vou resistir. Então, e aí vem o sofrimento para nos moldar. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência pelo que sofreu. Está lá em Hebreus 5 e 7 e 8. Então, se ele aprendeu através do sofrimento, e ele é um modelo nosso, logo Podemos sofrer também. podemos não, vamos sofrer. Não, deixa mais Tem sofrer. gente que sofre e não aprende, né? Como a gente sofre, né, meu Deus? Se ele, o modelo, sofreu, Mas é pra ir acho que é 7, 5, 7. 5 e 8. 5 5 e 8. Sofrimento é complicado, mas E ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Agora você lê 1 Pedro 4 e 1. É isso aí. olha, queria te ensinar a achar Pedro é brincadeira, né? Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou o pecado. Lê na sua Bíblia, Marcos. Vamos ver aqui. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o É um pecado. pecado. Então, ele está dizendo, prepare mentalmente para você passar por isso. Então, o sofrimento faz parte do amadurecimento. Outra coisa que a gente sempre vai distinguir: provação e tentação. Deus prova o homem. Satanás tenta o homem. Tiago 1,13 diz que Deus não pode tentar ninguém para o mal. Deus não tenta. Deus prova a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, Deus está vigilante com cada um de nós. 1 Coríntios 10 e 13 diz que Ele não deixa que nenhuma tentação ou provação ultrapasse o nosso limite. Deus sabe. Tiago 1,13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas lá no capítulo 10 e 13 de 1 Coríntios, ele diz que Deus não deixa que a tentação ultrapasse o nosso limite. E antes, Ele providencia o escape. Então, nós temos esta convicção que Deus quer nos levar ao melhor lugar. Outra coisa importante, ele fala assim, para que cheguemos à estatura de varão perfeito. A plena varonilidade. Qual é o grande problema hoje da igreja? Nós estamos... Hein? É rasa. Nós vivemos hoje numa era da informação.
nós estamos deixando de pegar a Bíblia, meditar na palavra, pelas informações secundárias. E a gente tem visto muita coisa à nossa disposição que não tem fundamento. A firmeza do crente é a palavra de Deus, é verdade. É verdade imutável. E a gente tem ouvido por aí muito lixo, muito enlatado, sem princípios, sem critério com a verdade. As pessoas, elas não têm a Bíblia, é o livro de Deus, mas ela tem que se fundamentar em princípios da palavra. E os princípios de Deus, eles não vêm corrente. É um versículo aqui, é outro versículo aqui, que você tem que formar a sua ideia. Como Deus age. Como as pessoas não querem pesquisar, não querem ler, não querem aprofundar na palavra de Deus, eles ficam superficialmente. E há muitas doutrinas pegando versículos isolados. Isso é um perigo. Tá? Deus não age assim, Deus age dentro de princípio. E essa é uma grande dificuldade, que nós estamos com uma leva de pessoas rasas na Bíblia, sem fundamento na palavra de Deus. Isso é chamado para ser alicerçados e fundamentados em Cristo. Então eu preciso conhecer a palavra. A Bíblia não é, irmãos, para você trazer na igreja. Hoje nem ela traz. Hoje todo mundo tem a sua Bíblia em várias versões, até mais fácil. Foi você que procurou o vestígio, né? Você foi numa versão lá e achou. Almeida Recebida. Hein? Almeida Recebida. Então, ela acha. Então você tem muitas vezes na mão várias versões. E nunca se teve tanta falta de conhecimento da Bíblia. Você tem a Bíblia no tablet em todo tipo de versão, para você comparar. Eu preciso me firmar na verdade de Deus. Então Deus quer, Ele traz isto. Como que eu vou aplicar isso para desenvolver o caráter cristão? Para ser uma marca na minha vida, uma marca na família, uma marca na sociedade. Porque as pessoas nos conhecem por aquilo que nós somos. Quanto à personalidade, a personalidade envolve o caráter, envolve temperamento, envolve também esse enriquecimento cultural que a gente tem durante o nosso desenvolvimento. Mas eu vejo pela Bíblia que nós podemos mudar a personalidade. E o caráter? Caráter não. O caráter já está intrínseco. O caráter desenvolvido, porque o caráter é formado ao longo do tempo. Cada dia você vai acentuando a sua marca. Quando chegar lá na frente, Carla fez isso, isso, isso. Alguém vai falando, não, Carla não é assim. Porque a marca dela não é essa. Isso é caráter. Vai sendo construído. Vai sendo construído. E as pessoas que convivem, elas vão dizer, Carla falou isso, isso, isso. Uma pessoa vai se defender de graça. Carla não é assim. Por quê? Porque você deixou uma marca, um lastro, e as pessoas sabem quem você é. Então, elas se defendem. Te defendem automaticamente. Mas quando uma pessoa não conhece Jesus e tem um caráter muito ruim, aí ele vem, aí muda. Veja, eu vou te perguntar uma coisa, você que é calejado já na igreja. Você tem gente na igreja que já mudou? Não. Não, tem? Tem. Mas tem gente na igreja, com um monte de anos que não mudou? Não. Tem. Tem também.
Não, é isso mesmo. Tem isso. Você tem gente na igreja que entra recente e Deus faz uma transformação e ele muda. Tem gente calejado aí que o cara, você passa até longe dele, porque senão ele te complica a vida. Mas então a gente aprende a dominar esse caráter, porque é o espírito. É o espírito, por isso que nós falamos sobre o espírito. É. É o espírito que Domina. domina. O caráter ruim, aquela coisa ruim, você domina. Muda. É. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5, quem está em Cristo, Nova criatura. Agora, se sair da presença, aí Porque quando você está na presença, debaixo do domínio do Espírito, nós temos toda a nossa natureza, aí envolve um pouco da personalidade. Veja, cada um de nós tem um traço. Tem gente pacífica, tá? Tolerante, tem um cara que é sanguíneo, é na ponta da espada. Aí é o seguinte, quando você está debaixo do Espírito, todos eles são controlados. Quando você sai, você volta a ser o que é. Vira bagunça. Aí vira bagunça. Então, Mas não precisa nem sair totalmente, precisa Não. se descuidar. mas a vida do cristão tem que ser subjugada ao Espírito de Deus. Porque se a gente sai dessa posição, nós vamos entrar na nossa natureza. E aí você vai começar a entender o que Jesus disse quando ele estava no Getsemane. Vigie e ore para que não entrem em tentação. A carne é fraca, mas o espírito está. o Espírito está bom. Então você sabe que você tem uma estrutura que não te ajuda muito a carne. Paulo diz que nela não existe bem nenhum. Então você sabe que você tem algo contra você. Eu só me fortaleço quando eu sou dominado pelo Espírito. Então, a vida cristã é do Espírito. Não tem jeito. E cada um de nós sabe as nossas E habilidades. por que você vê pessoas caminhando muito tempo sem deixar? Porque eles não deixam o Espírito dominar. À medida que eu vou me relacionando com o Espírito e deixando a palavra de Deus, olhando como Deus olha, porque isto aqui para Deus é a verdade. Deus é norteado pela palavra. Ele não pode ultrapassar o que está escrito aqui, mesmo sendo soberano. Por isso que ele te vê pecado à sua beira, ele não tira. É do livre-arbítrio. Porque ele te deu essa liberdade. Ele disse para Caim: Caim, o pecado está bem ao seu lado, cabe a você. É você que tem que dominar. Não é Deus que vai lá tirar. E outra, porque ele também não pode. Ele é legal, ele é espírito. No âmbito da terra, quem governa são os homens, uns com a essência de Deus. Então qualquer outro, um anjo, não pode. Satanás sempre que vai usar, ele usa alguém. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina: Pai, não nos deixes cair em tentação. Então isso não é uma proteção? É, oração. Mas livra-nos do mal. Isso. Então o mal está ao lado. Aí a Tá ao gente lado. pede: Senhor, não nos deixe cair em tentação. Aí Ele nos fortalece. Por que Eva foi tentada? Por que? Falei. Ela estava no lugar errado, mas ela não tinha a percepção, porque Deus não havia falado com ela. Mas ela não responde? Calma aí, pai. Porque ele falou com o homem, então, o senhor quer dizer? Pastor, o senhor está defendendo muito uma tese aí complicada. Eu vou te provar isso na Bíblia. Em Timóteo, Paulo fala assim: a mulher foi enganada e o homem não. Pastor, não está puxando muito para a área, não. Não, está na Bíblia, rapaz. Mas ela responde, porque ela já tinha aprendido, porque ela responde. Ela ouviu através de Adão, não foi de Deus.
O Timóteo diz, olha, a mulher foi enganada, o homem não, porque o homem sabia qual era a vontade de Deus e caiu. Por isso que a palavra o tempo todo livremente. fala que o homem é a cabeça do casal, porque o homem é que precisa. Não, o homem é a cabeça. Ah, eu chamo aqui, quer saber, pastor? Aqui, ó. É? É qual Timóteo? Timóteo 4. Agora sim. Ah, vamos procurar. Segundo Timóteo, capítulo 2, ele fala que a mulher foi enganada, por isso ela tem filhos com dores, mas o Pra homem... mim, a culpa era sempre da mulher. É? O homem Eu vou tinha que continuar ter filhos, acreditando. né? Não? Eu vou sempre acreditar que a culpa é da mulher. Você não. Quem tem tablet Não, aí? deixa a dor com a gente. Deixa a culpa pra eles lá. Eu vou... Hein? A Eva foi enganada. É engano. E aí você guarda isso no seu coração para saber que o homem não. O homem pecou porque quis pecar. 2,14. 1 Timóteo 2, Dois, pastor. dois Primeiro. Primeiro. Primeiro Timóteo, né? Adão não foi. Isso mesmo. 2,14. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, se tornou transgressora. A mulher foi enganada, Adão não foi enganado. Então Adão pecou porque quis pecar. Tá? Tá vendo? Daqui se você lê, você está eximindo Adão e todos. Aí quer desculpar a gente, né? Você tem que entender. Aí, ó. E aí a gente entende por que lá na frente fala o primeiro homem Isso e aí. o segundo homem. Segundo Pastor, que perfeição. Maravilha. Ele pecou porque ele quis pecar. E esse pecado dele, do primeiro homem, se alastrou para todo mundo. Mas é Aí bom, veio. aqui só pode falar. Tá vendo, pastor, baby? mas não fala em público, não. Tá? Falar o quê? Esse negócio aí. Desmistificar. Deixa eu para ela. O homem é não, o culpado. O homem é o culpado. Não, é a Bíblia. E eu vou dizer mais. Eu vou dizer mais. Você sabe por que o homem pecou? Deliberado. Porque antes da queda, eles já haviam se relacionado sexualmente. Como é que é? Antes da queda. Que isso, pastor? Mas na Bíblia não está isso, não. Mas tá, ué, é só você olhar a Bíblia. Please. Aonde está isso, pastor? Capítulo 2 de Gênesis, versículo 20 a Não podia, não. 23. Claro que podia. Gênesis 2, o quê? Como é que todo mundo quer ver, pastor. E aí, o que ele viu? Ele já havia experimentado, ele perguntou, vou perder essa chance? Dois o quê? Dois o quê? Dois o quê, cara? Fala aí. 2,20? 2 quanto? A parte final do capítulo, rapaz. E Adão pôs os nomes de todos os gados, do céu, do animal, papá. Não, aonde Deus. Essa é o osso dos meus ossos quando Deus cria a mulher do lado. É lá na parte final, capítulo 2, versículo 20. 23. 24. 23, E disse: essa é agora o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Não, continua. Não, já falou aqui. Por esse, não. Continua. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Continua. E ambos estavam nus. Por quê? Por que essa ressalva? Tá? Então essa foi a razão. A hora que ele viu, ele seguiu. A nossa Aonde a vaca vai. Não tem nada A Bíblia não esconde nada. Hein? Não esconde nada. Não esconde nada, tá tudo na Bíblia. Eu não ouvei isso. E até hoje, você começa a olhar até hoje, qual é a grande perdição? Ah. Não precisa nem falar. Porque Deus falou uma coisa para a mulher que vocês precisam ficar atentos. O teu desejo será para o teu homem. marido. Rapaz, você
você tem que olhar a Bíblia com detalhes, depois você tem que ler muito. Eu leio, mas eu não. Semana que vem você poderia dar continuidade a essa aula. É sério. Pastor, dá continuidade aqui que eu gostei desse trem, pastor. Não, isso aí você tem que observar na leitura. Tá? A Bíblia tem. Você, olha, você passa aqui na parte a gente do está sujeito pedaço. a eles. Eles observam isso. Sexta-feira é só mulher com carrão. Vão Pela para a sujeição. leitura. É muito, eles vão à cata, porque o teu desejo será para o homem. Vem aqui na Rua da Lama, essas jovenzinhas aqui, 13, 14 anos, já sai. Tudo porque houve uma palavra. Eu acho que é familiar também, porque assim, de família, uma amiga chamou que trabalhava, falou, minha vida, ela levanta dando dinheiro para as crianças, para os filhos, né? Como que pode? Mesmo dentro da casa, entendeu? Se a mulher ficar assim muito. Hoje o homem fica aborrecido, tem homem assim. Então, você olha o detalhe. Quando eu vejo, isso é teologia minha, tá? Que Adão caiu por causa disso. Porque ele tinha experimentado, ele falou, essa é ossos dos meus ossos, carne. Ele fez uma poesia. A vida inteira me ensinaram que foi a maçã. Gente, não, olha, quando Deus cria o homem, ele fala, cresça e multiplique e frutifique. Isso. Deus não proibiu. Pastor, mas foi o diabo que Deus não foi para o senhor pregar isso, pastor. Não, mas eu estou falando aqui nos bastidores. Não, menina, eu sei. Era maçã, gente. Maçã. Não, Deus criou para este fim. Isso. Só que quando ele viu o erro dela, por isso que Paulo diz, ela foi enganada e ele não. Ele falou assim, eu não vou perder a chance, eu quero ir com ela. Está entendendo? As consequências, né? Que aí vai. Mas ele sabia que Deus tinha falado, não pode. Mas ele avaliou, não pode aqui, mas eu vou pôr a Eva ali, eu vou atrás. Devia ser um momento muito bonito, né, bicho? o galinho também, Mas tudo isso em função da relação. Pode ter certeza. Essa é a minha teologia. Mas está na Bíblia, só não está deduzindo. Não vai fazer. Se você lê ali e lê lá em Timóteo, dizendo que ele não foi enganado, ele sabia que ele estava consciente. Então, a hora que ele vê a perda, eu vou perder, eu vou atrás. Vou obedecer, né? Vamos. Então vamos orar. Senhor,